Então, para quem está chegando agora ou quem está nos acompanhando pela gravação, meu nome é Alan Turano, vim aqui a convite do GED para poder falar com vocês sobre proteção de dados e futebol. Feliz em estar com vocês aqui nessa tarde, com casa cheia. Agora já somos 50 conectados aqui simultaneamente. Muito positivo poder ter esse espaço com vocês. Falar um pouquinho sobre o que nos espera nos próximos minutos, o que a gente tem pela frente, por que eu estou aqui, tá? Como o Renan bem falou na introdução, eu sou advogado de formação, mestre em Direito e Políticas Públicas. Minha carreira foi inteira em Direito Empresarial, em estruturação de negócios. E dentro dessa perspectiva empresarial, recentemente, eu tenho dividido meu tempo na advocacia também, com atuação enquanto Data Protection Officer, DPO, no nosso ordenamento jurídico, encarregado pelo tratamento de dados pessoais de uma sociedade anônima do futebol, da SAF Botafogo, e é por isso que eu estou aqui com vocês, tá? Eu não sou um advogado de direito desportivo, eu sou advogado de negócios e que está envolvido em negócios do futebol. Já estive no passado em outras iniciativas e hoje atuo no Botafogo, prestando serviços enquanto encarregado pelo tratamento de dados pessoais, dedicando uma parte considerável do meu tempo profissional. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês, explicar um pouquinho o que faz um DPO e o que motivou o Botafogo a ter um DPO e o que motiva outros clubes também a ter um DPO. Novamente, para quem está chegando agora, a gente vai se expressar usando a palavra em inglês, né, o termo em inglês, DPO, que vem de Data Protection Officer, mas que a gente tem uma tradução para o português que foi infeliz, né? É difícil você ouvir alguém se referindo a essa função como fulano atua como encarregado. É um termo que tem muito mais utilidade em outros ramos, em outras indústrias, até mesmo se a gente for pensar em corporação imobiliária, em reformas, em obra, dentro da lógica do mundo corporativo, de questões envolvendo tecnologia em geral, a palavra não pegou. Então, é por isso que eu me refiro aqui com vocês. Então, vamos lá. Explicando um pouquinho de onde surgiu essa atuação, o que eu faço, por que eu fui para essa área. Eu sei que tem várias pessoas aqui que são jovens ou então pessoas que estão pensando numa transição de carreira. É legal falar um pouquinho para vocês sobre o motivador para a minha atuação na área. Então, tudo começa atuando em escritório de advocacia, como advogado consultivo que sou. Minha atuação em demandas contenciosas é muito menor do que eu tenho na atuação consultiva. Sou advogado de estruturação de negócios, de emissão de pareceres, de redação de contratos, claro, sem dúvida alguma, de mãos dadas com o time de litigation, né, com o time de contencioso para eventuais brigas, mas o meu foco é na parte consultiva. E lá em 2016, 2017, eu comecei a atuar para muitos clientes, em especial plataformas de streaming e clientes que fazem produção de conteúdo que são exibidos nessa plataforma na internet em geral. Comecei a ter uma atuação muito forte para esses clientes que estavam estabelecidos no exterior. E em 2016, 2017, 2016 mais propriamente, foi editado um regulamento na comunidade europeia chamado de General Data Protection Regulation, o GDPR. Foi um regulamento que substituiu uma diretiva, um outro tipo de ato normativo lá da Comunidade Europeia, atualizando as normas no que dizem respeito ao tratamento de dados pessoais. Tratamento é basicamente acesso, coleta, uso, transferência, armazenamento, enfim, qualquer operação envolvendo os dados. Então, em 2016, esse regulamento foi editado, e em 2018 ele viria a entrar em vigor, em maio de 2018. E nesse processo de vacatio legis desse ato normativo europeu, e também nos primeiros meses da sua vigência, muitos clientes estrangeiros que tinham um braço de atuação no Brasil começaram a fazer uma série de questionamentos, de consultas a respeito sobre a adequação das atividades no Brasil a esse regulamento europeu. Para quem aqui está no início ainda, uma formação como advogado, para quem ainda é mais inexperiente, mas que já tem alguma noção, pode pensar: por que a atuação do Brasil ia estar preocupada com um ato normativo do exterior? Né? Uma das questões básicas que a gente estuda quando começa a aprender direito é sobre o aspecto territorial das normas e sobre a soberania do Estado para poder legislar. Então, o que tem a ver a comunidade europeia com o que é feito aqui no Brasil? Tendo em vista, em especial, as atividades na internet, em especial, não exclusivamente elas, que são atividades cosmopolitas por natureza, em que você tem dificuldade de identificar fronteiras, as legislações, cada vez mais, elas têm previsto efeitos extraterritoriais. Ou seja, a legislação de um país precisa ser observada por outro, sempre que esse outro país tiver alguma relação comercial, alguma conexão
como esse país de origem. E foi assim feito na Comunidade Europeia. Lá houve previsão de efeitos extraterritoriais do regulamento europeu para todo mundo que de alguma forma se relacionasse com a Comunidade Europeia. Então, se você tem uma grande multinacional que tem uma subsidiária no país, tem um braço de atuação no país, pela previsão do texto legal, aquela norma se aplicaria aqui. Seja para que ela fosse cumprida aqui, e aí a gente teria que olhar para todo o procedimento de enforcement de uma decisão estrangeira no Brasil. Então a gente vai ter que discutir, precisa passar ou não pelo STJ para isso, o STJ tem que validar, tem que ter o que chamam de exequatur ou não, enfim. Ou, na própria Comunidade Europeia, a matriz ser penalizada pelas falhas cometidas pelas suas subsidiárias, suas investidas no exterior. Dadas essas duas possibilidades, essa última em especial, que é a matriz ser responsabilizada, essas empresas começaram a tomar muito cuidado com a atividade das suas investidas e a pedir consultoria e a efetivamente refletir sobre isso. E assim começou a minha atuação. Então, a minha atuação na área, ela não vem de uma escolha minha, não vem de um desejo meu, uma vontade, veio efetivamente de uma demanda do mercado, uma oportunidade do mercado. Todos nós aqui temos a oportunidade da gente decidir nossa própria carreira. Muitos de vocês estão aqui no GED porque ou já atuam ou têm vontade de atuar com o direito desportivo, ou já atuam ou têm vontade de atuar no mercado do futebol, ou como alguns expoentes aí já cunharam no mercado de sportainment, né, no entretenimento voltado ao esporte. Isso é muito legal. E a minha vontade com produção de dados vem de uma oportunidade de mercado. Eram clientes demandando, precisando atender clientes, tendo interesse em atender clientes, e acabei gostando da área e continuei seguindo assim. Então, minha trajetória foi inicialmente como advogado de direito empresarial, começa até como advogado de M&A, na minha primeira oportunidade profissional, focado em reorganizações societárias e compra e venda de ativos empresariais, os mergers and acquisitions, e ao longo do tempo eu comecei a me posicionando, comecei a ter meus primeiros clientes, formar minha carteira até paralelamente aos escritórios onde eu trabalhava, até chegar ao momento onde eu estou hoje. E fui acumulando, em especial, capacidade técnica e conhecimento nessas matérias e me tornando cada vez mais um advogado focado em ativos intangíveis. Então, paralelo a questões envolvendo dados pessoais, acabei fortalecendo as minhas práticas em propriedade intelectual, com foco em especial em direito autoral, em direito marcário, e assim eu fui conduzindo a minha carreira e continuei atuando para alguns clientes. No passado, em especial em 2018, quando a gente teve a edição da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, começa a atuar para clientes nacionais. Em 2020, já depois de um avanço aí da edição da lei, começa a atuar muito em projetos de adequação à lei, que é você basicamente assessorar um cliente de ponta a ponta para estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, pensa assim, uma empresa já estabelecida que simplesmente nunca fez nada para estar em conformidade com as normas de proteção de dados do que a LGPD é um exemplo, mas não é a única. Então, comecei a ajudar esses clientes, às vezes já estabelecidos ou em crescimento, como uma startup, a se adequarem à lei, e assim continuou desde então. Muita gente já teve iniciativa, já teve esforços de adequação, só que um projeto de adequação, ele é um projeto que tem início, ele tem meio, mas ele não tem fim. A adequação é constante. Então, é muito comum que hoje eu ainda atue em processo de adequação, muito embora eu não os tenha iniciado, ou muito embora eles já tenham existido antes da minha assessoria, ou muito embora eles já existam há um certo tempo, porque é necessário um monitoramento contínuo. E assim eu continuei minha advocacia. Em alguns momentos, 60% societário, 40% proteção de dados, em alguns momentos o inverso, em alguns momentos mais para um lado, mais para o outro, mas continuei atuando nessas duas áreas. E aí aparece, efetivamente, já atuando para alguns clientes, desde companhias abertas até startupzinhas pequenininhas, em determinado momento aparece a oportunidade de atuar no Botafogo. E aí é legal eu contar para vocês até como é que é a perspectiva dentro de uma empresa em geral e como que é a perspectiva dentro de um clube de futebol sobre você fazer investimentos em proteção de dados. Então, muitos de vocês, imagino que a maioria, se não todos, são no mercado jurídico, a maioria do mercado privado na advocacia, sei que alguns de vocês até estagiam em entidades públicas, mas imagino que a maioria aqui queira seguir carreira privada. E vocês vão encontrar aí, dentro do relacionamento de vocês com clientes, às vezes uma certa resistência de um cliente a fazer um investimento em solução jurídica.
porque ainda há uma cultura muito forte de que advogado é custo, o advogado é para resolver problema quando o problema acontece, apagar incêndio. Tá, isso acontece, em geral, quando te procuram para apagar incêndio, acabam estando até mais dispostos a pagar honorários mais altos pela emergência. Então, você conseguir efetivamente criar uma cultura de precaução, de prevenção, de consultoria até mais barato. Então, essa ideia até de custo e investimento, ela cai por terra da própria forma como é desenvolvido. Mas vamos lá. Em se tratando de proteção de dados, houve uma criação de uma série de comportamentos de maneira artificial. Por quê? A lei é editada no Brasil em 2018. Significa que não existia tutela jurídica para questões envolvendo proteção de dados antes de 2018? Evidente que não. A gente já tinha Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor, já tinha leis especiais como a Lei Carolina Dickmann, todas elas afetando dados pessoais. Então a LGPD não cria algo novo. O que ela cria de novo são padrões de conduta. Ela cria um espectro regulatório novo que as pessoas precisam se orientar, em especial documentos que precisam ser produzidos. A LGPD ela cria a obrigação de criar, por exemplo, um relatório de impacto de proteção de dados. Há quem diga que ela cria a obrigação de criar um relatório de análise de legítimo interesse. Então, ela vai criando uma série de padrões de conduta que passam a precisar ser adotados por quem está sujeito à lei. Então, o primeiro ponto é: há uma criação de demanda de trabalho artificial. Por que artificial? Porque vem na canetada do legislador. Não existia antes e passou a existir após isso. Só que é aquela grande questionamento, né? É, uma obrigação sem uma sanção tem efetividade? Então, diante disso, muita gente começou a reproduzir a necessidade de se adequar à lei com base numa cultura quase que do medo, que é dizendo o seguinte: olha, se você não se adequar, você estará sujeito à sanção X, à sanção Y. Estamos em 2023, a lei foi efetivamente editada em 18, começou a entrar em vigor ali em 2020, algumas disposições mais à frente, e nós não tivemos nenhuma sanção expressiva ainda no que diz respeito a montantes ou no que diz respeito a pessoas relevantes. A NPD já aplicou, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, algumas sanções que, na sua teoria, até são relevantes, mas na prática não afetou o mercado. Mas parte do mercado foi educado a fazer um investimento em proteção de dados com base no medo. Medo de uma condenação administrativa ou medo de uma condenação judicial. Algum titular de dados promover uma ação por uso indevido ou por algum incidente de segurança e ser indenizado por isso. E algumas empresas, diante disso, fizeram investimentos. Ou empresas que precisam se reportar a grupos de acionistas, ou empresas que precisam se reportar a investidores, empresas que precisam estar adequados a boas práticas globais, em especial em relação à comunidade europeia, fizeram investimentos, mas nem todas fizeram. E há muita gente que ainda não fez. E aí entra o cenário do clube de futebol. A maioria dos clubes de futebol não adotou iniciativas para se adequar à lei, muito embora seja uma obrigação estendida a todos, sejam eles associações ou não, sejam eles sociedades anônimas de futebol ou não. E aí onde é que entra a minha atuação no Botafogo e onde que entrou o convite para que eu fosse ao Botafogo? A SAF do Botafogo vai completar ainda 2 anos, ela ainda é muito recente. Então, ela pode ser encarada tal qual uma startup, né? Uma empresa recentemente criada, com processos inovadores para a indústria onde ela está inserida e com um crescimento aí muito rápido, até inclusive, a nível de injeção financeira, resultado desportivo. Então, ela pode ser encarada tal qual fosse uma startup. E as startups têm uma certa identidade entre si também, que é a necessidade de fazer investimento e de priorizar quais investimentos vão ser feitos. Então, a SAF Botafogo começa, há ali toda uma estruturação jurídica, um jurídico começa com uma pessoa, hoje são 6, você teve um crescimento aí exponencial nisso, e dentro dessa formação, o diretor jurídico da SAF Botafogo, Jonas Marmelo, ele me procura. Ele fala: Alan, nós já temos algumas iniciativas internas de adequação à proteção de dados, a gente já reviu as nossas minutas padrão, a gente já faz algum nível de auditoria dos nossos clientes, dos nossos parceiros comerciais que se relacionam com a gente, só que nós não temos uma das obrigações que a lei nos exige, que é efetivamente um encarregado. Eu, inclusive, estou considerando
me nomear enquanto diretor jurídico cumulativamente como encarregado, mas não entendo que essa é uma boa prática. Então, eu queria te convidar para que você efetivamente assumisse aqui a posição. E aí, pessoal, é mercado empresarial como qualquer outro. Você recebe um convite, você discute a tua forma de atuação, remuneração, as tuas competências, etc. E assim foi conversado, e eu tive uma recepção muito positiva do nosso CEO quanto à contratação de um encarregado. Ele achou super importante que tivesse, até para que o Botafogo tivesse alinhado aí com as melhores práticas globais, e assim eu me junto ao Botafogo cerca de 4 meses e meio atrás e venho desempenhar essa função como DPO. Então, o primeiro ponto é, houve um reconhecimento interno de que há uma lei em vigor, essa lei precisa ser cumprida. Houve uma compreensão interna, inicialmente pelo jurídico, de que seria necessário ter alguém especializado. Houve um trabalho de convencimento da alta direção de que esse investimento precisaria ser feito e houve efetivamente a contratação. Então percebam que isso tudo não se dá da noite para o dia. Percebam que isso tudo não é fácil. Para que eu pudesse chegar lá e efetivamente houve um caminho de até de maturidade interna que para uma empresa recente como essa, a Botafogo, é completamente normal. E assim eu tive totalmente o apoio para entrar. Eu sou advogado de formação e eu atuo como advogado ainda hoje, além de atuar como encarregado. Significa dizer que o encarregado precisa ser advogado? Não. Pode ser um engenheiro, pode ser um gestor de recursos humanos, pode ser um cientista da computação, alguém especializado em segurança da informação, pode ser um diretor de TI. Não importa a formação. O que precisa é conhecimento técnico e conhecimento regulatório em matéria de privacidade e proteção de dados e, desejável, também em matéria de segurança da informação. Muito embora a matéria de segurança da informação em si seja até mais voltada para o profissional de SI e não é efetivamente para um DPO, mas, sem dúvida, ter conhecimento sobre isso é, em algum grau, quase indispensável para que você possa ter, de fato, a atuação nessa função. Então, eu sou convidado efetivamente ao Botafogo para poder atuar nessa função. Renan que levantou a mão. Pode falar, Renan, por favor. Só para a gente não perder essa linha de raciocínio, Alan, existe hoje algum certificado, alguma entidade que te gere uma segurança de que a pessoa tem esse conhecimento regulatório e técnico sobre a área para ser apta a ser um DPO? Muito bom, Renan. Essa sua pergunta é fantástica, maravilhosa, porque lembrem-se, eu falei para vocês que criou-se uma demanda artificial, no sentido de que eu não tinha obrigatoriedade, não tinha obrigação de ter uma pessoa nesse cargo. Já até existia no Brasil, tá? Quem tivesse feito antes da LGPD, de maneira totalmente voluntária, para ter um padrão nível europeu, vou colocar assim, de adequação. Mas são casos raríssimos, né? São efetivamente a exceção que confirma a regra. Só que, de repente, na canetada, o legislador vai e cria isso. E aí, quando cria isso, qual a primeira coisa que acontece? De repente, você tem uma gama, um espectro de empresas sujeitas à lei enorme, que precisam ter uma função. E aí é aquela coisa, né? Onde tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. As pessoas olharam para essa oportunidade e começaram a fazer o quê? A divulgar. Salário do DPO pode chegar a 50 mil reais, salário do DPO pode chegar a 80 mil, tantas empresas vão precisar. Começaram a fazer uma publicidade em cima disso, despertando o interesse das pessoas em ir para a área, num aspecto financeiro. E do outro lado, pessoas falando: olha, eu vou ganhar dinheiro não atuando como, eu vou ganhar dinheiro ensinando a atuar como. E hoje eu até no almoço ouvi uma frase que eu não concordo, eu não endosso, mas é no mínimo engraçado, que é: quem sabe faz, quem não sabe ensina. Evidentemente eu não concordo com essa frase porque eu sou professor, mas enfim, eu quis daqui trazer uma tônica para vocês, eu efetivamente estou brincando aqui enquanto eu falo isso, mas para dizer que começou a proliferar muito cursos de capacitação e de treinamento para atuação como DPO, que são absolutamente salutares quando são efetivamente sérios. Só que ainda que sejam sérios, bons, ajudem na capacitação, aqui tem um esclarecimento, respondendo a tua pergunta agora de forma objetiva. Não é necessária nenhuma certificação de qualquer entidade para atuar como DPO. É positivo? Sem dúvida alguma. Mas, pessoal, é só um selo de qualidade. E um selo de qualidade, muitas vezes, até questionável, porque aí vai depender de quem faz a emissão desse selo, como ele é avaliado. Então, assim, proliferou-se muito até numa ideia de tentar reproduzir o que se faz no mercado
de agentes financeiros, por exemplo, ou de pessoas que trabalham com investimentos. Você tem lá as siglazinhas que você utiliza para você ali mostrar que você é um profissional capacitado em uma ou outra área. A ideia é reproduzir um padrão desse de mercado. Então, vocês olhando no LinkedIn, vocês vão ver uma série de pessoas com uma sopa de letrinha do lado do nome que se refere a algum certificado que essa pessoa obteve. É positivo ter? Qualquer selo de qualidade que ateste seu trabalho é positivo. Agora, é indispensável? Está longe de ser. Isso, de fato, separa quem é melhor profissional de quem não é? Não, galera, não separa. Tá? É uma prova como qualquer outra prova que você precisa fazer, que você precisa se preparar para ter essa prova, você tem que demonstrar um conhecimento, você tem que aprender a fazer prova. Tem gente que não se dá bem ao fazer prova, tem gente que não, enfim, opta por não fazer um investimento de tempo de preparação para isso. Então, ainda que haja essas capacitações, não se deixem levar por elas. Até porque, num contexto mais macro, geral, certificado algum atesta qualquer coisa. Um diploma de doutorado, de mestrado, uma graduação numa faculdade de primeira linha, muito entre aspas, isso aí não atesta muita coisa. É claro que ter é bom, mas não é isso que é um diferencial, tá? Então, assim, super incentivo a quem quiser fazer para atuar, mas está longe de ser. E agora eu vou trazer para vocês uma perspectiva minha enquanto vendedor de serviço. Desculpa aqui a honestidade, você até que está gravando, já temos 77 pessoas aqui nos assistindo simultaneamente, mas os clientes estão cagando para isso, no final das contas, está no bom português. Não é isso, às vezes é muito mais algo que a gente dentro do mercado jurídico faz no sentido de tentar até demonstrar um ego do que efetivamente algo que você efetivamente precisa ter ou que o cliente está interessado. Legal, quando o cliente, em geral, assim, algumas empresas que às vezes precisam reportar o investimento que fazem para algum conselho de administração ou para algum grupo de investidores, ter esses selos é mais alguma coisa testando qualidade para você reforçar o porquê que você contratou aquele profissional. É a mesma lógica dos rankings jurídicos. Vocês costumam ver aí uma série de rankings, Chambers and Partners, Latin Lawyer, Who is Who, e aí os nacionais, 500 mais admirados, etc. Para que servem esses rankings no final do dia? Para justificar a contratação de um escritório de advocacia para um board, para um grupo de acionistas, para o acionista controlador, quem quer que seja. Serve como um selo de qualidade. Por que você contratou fulano de tal? A ideia desses selos é a mesma coisa. Então, se eu fosse recomendar para algum de vocês algum selo para atuação nisso, eu recomendaria os selos da IAPP, a International Association of Privacy Professionals, que tem selo quanto a isso. Muita gente fala sobre os selos também da Exim, que eu confesso que eu não conheço a fundo, mas é um muito reproduzido pelo mercado. A própria Fundação Getúlio Vargas, onde eu leciono, tem um curso de capacitação como encarregado, que não chega a um selo desse com siglazinha para o nome, mas que é um curso de formação e atuação como encarregado. Então, o Data Privacy Brasil tem cursos diversos, não sei se tem efetivamente um de encarregado, mas tem diversos. Então, assim, que há entidades que capacitam para isso, não tem a menor dúvida, mas fiz essa construção inteira porque eu acho que é legal dar um panorama para você. Obrigado, Renan, pela pergunta, mas é dispensável você efetivamente ter qualquer selo ou algo do tipo, tá? Eu, por exemplo, tenho um mestrado com uma pesquisa encarregado. A minha dissertação de mestrado é a designação do encarregado por companhias abertas e por agentes de pequeno porte. Estudei 2 polos de economia. Pequeno empreendedor é um empreendedor de companhia aberta, que em geral tem obrigações de reporte maior. Então, tem uma dissertação de mestrado em relação a isso. Sou mais qualificado do que outra pessoa por causa disso para atuar? Evidentemente que não, tá? Então, essa é a mensagem que eu passo. Então, pessoal, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aí da minha história indo para o Botafogo foi primeiro esse olhar interno muito maduro que o jurídico teve de reconhecer, olha, a gente precisa ter alguma pessoa, e a conclusão de que essa pessoa não deveria acumular funções internamente. E aqui tem algo particular da minha contratação que eu queria dividir com vocês. Eu tenho uma empresa específica, uma limitada, para prestação de serviços como encarregado. Quem está mais atento pode pensar, pô, pera lá, ele tem uma limitada para isso? Não deveria ser um escritório de advocacia? Não tem restrição da OAB? Não, que não é um serviço jurídico. É um serviço regulatório previsto na lei que demanda conhecimento jurídico, mas não é um serviço jurídico. Uma empresa de auditoria pode prestar serviço, um escritório de contabilidade pode prestar serviço, e justamente por isso eu tenho uma empresa específica para isso. O nome da empresa, inclusive, é DPO as a Service Limitada, que é atuação como encarregado,
como prestador de serviço externo, usando o tipo societário limitado. Tá? Então, até por uma questão de governança, nós temos no Botafogo algo totalmente segregado. O pessoal do jurídico atua como advogado, inclusive seletista, carteira assinada lá dentro do Botafogo. Há escritórios externos que prestam assessoria jurídica em matérias estratégicas específicas. E há eu, como também um prestador de serviço externo, que presta atuação como encarregado. Eu estou lá em loco um dia na semana e os demais eu estou em home office, como eu estou hoje aqui com vocês, cumprindo as minhas funções como DPO. Então, esse é um primeiro ponto de uma maturidade interessante. É o único modelo de contratação possível? Não. Inclusive, a gente está aqui, e essa reunião aqui é bacana, a gente tem um subgrupo aqui dentro do GED em que a gente discute proteção de dados nos clubes de futebol. É um grupo pequeno propositalmente, tá? Para que a gente pudesse promover aqui uma pesquisa, sem prejuízo aí de no futuro a gente abrir outras iniciativas com outros subgrupos aqui do GED. Mas nós temos um subgrupo falando sobre proteção de dados no futebol, em que a gente está fazendo uma análise de benchmark de outros clubes, inclusive. E a gente chegou a números muito interessantes, inclusive. Menos da metade dos clubes da Série A tem publicamente divulgado a existência de um encarregado. Então, se eles têm, é puramente internamente, porque não está ostensivo, e pelo simples fato de não estar ostensivo, já viola a lei. Eu vou até projetar minha tela aqui para fazer essa construção com vocês para demonstrar. Mas a gente chegou já a algumas conclusões com relação a isso. A gente está estudando um pouco o benchmark para levantar uma pesquisa para vocês com esses resultados. E um ponto curioso é, inclusive, que há muitos clubes, e assim como várias outras empresas, em que há cumulação desses cargos. Então, a pessoa é advogado do clube e também DPO, a pessoa é membro de TI ou também DPO, a pessoa é escritório externo que presta serviços jurídicos e também presta de DPO. Então, nós temos algumas cumulações. Essas cumulações, elas levantam questionamentos, elas não ensejam efetivamente um conflito de interesse. Por que um conflito de interesse? Porque a função do encarregado é uma função de ser um conselheiro sobre as práticas. Se você é quem define as práticas e, ao mesmo tempo, é quem aconselha sobre elas, vocês conseguem enxergar como tem uma sobreposição aqui que, no melhor dos cenários mais puro, não é o ideal? Não necessariamente isso vai levar a um conflito, mas é algo que se discute. Há casos, inclusive, já judicializados no exterior a respeito disso. Quem tiver curioso para ver um caso que começou administrativamente, mas foi judicializado, dá uma olhada depois. Acho que tem alguém com o áudio aberto, pessoal. Foi. Quem tiver curioso por conhecer sobre isso, dá uma olhada depois numa decisão da Autoridade Nacional da Bélgica, que instaura um processo administrativo sobre conflito de interesse com o encarregado. É interessante vocês lerem lá os argumentos que foram expostos. Mas sujeito a alguns questionamentos sobre governança interna, de quem vai ser definido como o encarregado. E aí, para a gente poder chegar a essas conclusões e avançar nessas conclusões juntos, eu vou projetar a tela aqui agora, para a gente olhar a letra fria da lei e aí chegar às nossas conclusões juntos. Então, eu vou projetar a minha tela agora. Imagino que, em instantes, vocês vão vê-la. Então, estou só abrindo aqui. Pronto, beleza. Projetar agora. Imagino que vocês estejam vendo aqui a guia. Joguei no Google LGPD. Abrimos aqui a LGPD. E a gente vai ter um dispositivo da lei que explica um pouco mais de detalhe o que é o DPO, o que ele faz, tá? Então, como eu já tinha antecipado para vocês, DPO é a tradução, DPO é o termo em inglês, a expressão em inglês, melhor dizendo, que aqui em direito brasileiro a gente chama de encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Então, o primeiro ponto aqui é importante, tá? Artigo 41. O controlador, que no nosso contexto seriam os clubes de futebol ou as SAFs, deve indicar encarregado. Esse daqui é um ponto de partida. Nós temos algumas exceções que a própria autoridade nacional criou. Agentes econômicos enquadrados como microempresa, como empresas de pequeno porte, como startups, por exemplo, estão dispensadas de ter um encarregado. Não é o caso, por exemplo, de um clube de futebol, porque o faturamento, por exemplo, já explode a nível de não poder ser considerado como uma startup. Então, eu consigo falar para vocês com tranquilidade que os clubes precisam nomear um encarregado em linha com o que diz o artigo 41. Olha só o parágrafo 1º.
a identidade e as informações de contato devem ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva. Então, percebam aqui, pessoal, pelo parágrafo 1º, que nós já chegamos a um ponto aqui importante. É necessário que você indique quem é o encarregado, como contatá-lo, de forma clara, preferencialmente no site da empresa. Então, como é que vocês fazem para saber se um clube de futebol ou uma SAF tem efetivamente um encarregado? Olhando no site. E a partir do site, vocês já são capazes de chegar a uma mesma conclusão. Se o parágrafo 1º não está sendo cumprido. Pode ser que eu tenha um encarregado e eu não divulgue quem ele é ou como contatá-lo? Pode ser, mas por padrão eu já estou violando a lei, porque o parágrafo 1º da lei demanda que eu tenha a indicação de encarregado. E olha só que interessante, se vocês pesquisarem por LGPD e Telecol, que foi o primeiro caso de imposição de uma sanção, aqui, ó, site gov.br, a NPD aplica a primeira multa por descumprimento LGPD. Quando a gente pega aqui a condenação, está lá no próprio site. Ah, vocês não estão vendo, desculpa, eu não estou projetando minha tela. Deixa eu interromper o compartilhamento. Vamos voltar. Compartilhar minha tela agora. Vocês agora estão vendo minha tela? Se eu for lá no Google e jogar assim, a NPD Telecom, que foi a empresa primeira a ter uma sanção. Chego aqui, vocês devem estar vendo agora a minha tela aqui, aparecendo assim, a NPD aplica a primeira multa por descumprimento LGPD. E aqui embaixo já tem, inclusive, a decisão. Cliquei na decisão, estudo no Google, não acessei nada em especial. Vai ter aqui a decisão, com a fundamentação dela, o relatório, vai ter o dispositivo com as conclusões. Quando a gente chega aqui ao final, acompanha aqui comigo. A gente vai ter, considerando e tal, as provas sugerem-se a aplicação de pena de multa simples, por ofensa ao artigo 5º da fiscalização, a aplicação de outra multa por outro dispositivo, e aqui vem o final. A aplicação de uma advertência para infração ao artigo 41. Olha comigo o que fala o artigo 41 da LGPD, que motivou, na primeira condenação da LGPD, fundamentou a decisão. O controlador deve indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. É isso que fala o artigo 41. Então, a primeira conclusão que eu quero trazer para vocês é a primeira decisão da ANPD foi uma decisão que reconheceu o descumprimento da lei por não indicação de um encarregado. Tá? Então, aqui já é um ponto de partida que o próprio histórico de decisão administrativa já nos chama a atenção. Nomear um encarregado é algo que a ANPD analisa e pune. No caso, foi com a sanção mais branda possível, a advertência. Mas advertências, casos que levam a mais uma advertência, implicam também em sanções pecuniárias. Então, aqui já é algo para chamar atenção. Ter um encarregado é uma obrigação legal e a ANPD aplica sanções em decorrência da não existência de um encarregado. Então, falamos sobre a obrigatoriedade, falamos sobre a publicização de quem é o encarregado, e nós temos aqui, as atividades do encarregado consistem em... E esse artigo, no seu parágrafo 2º, ele traz para a gente de maneira exemplificativa o que faz o encarregado. Aceita reclamação e comunicação dos titulares, recebe comunicações da autoridade nacional. Aqui o ponto que para mim é mais importante. Orienta funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados. Ou seja, não troque documentos pelo WhatsApp, não imprima documento e deixa lá parado na impressora. Evite até imprimir. Cuidado com quem você compartilha, renove sua senha. Práticas de dia a dia de segurança da informação na orientação dos funcionários internos e também com relação a eventuais contratados externos, uma auditoria até de quem você contrata e de prática das pessoas que você contrata. Dei exemplos aí simplórios para vocês, básicos, mas que refletem efetivamente a atividade do encarregado. E vem o inciso 4º, executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidos em normas complementares. Está agora em discussão na NPD a norma complementar do encarregado,
Se vocês jogarem no Google a NPD norma encarregado, vocês vão ver aqui já recorrências do site da NPD a respeito disso. Atualizado aqui em 15 de agosto de 2023, falando sobre o papel do encarregado e discutindo, inclusive, a norma para regulamentação dele. Então, tá para sair uma resolução aí do Conselho Diretor sobre a atividade do encarregado, dizendo o que ele deve fazer, o que ele não pode fazer, como é que é a responsabilidade, como não é. E foi em função disso que eu cheguei no Botafogo. Então, assim, dentro de um clube de futebol, o que mais movimenta a atuação de um encarregado? Diria para vocês que 2 aspectos são os que mais movimentam a nível de volume o trabalho de um encarregado. Relação com sócios torcedores. Então, o Botafogo agora tem, por exemplo, aí um número que bateu recentemente 60 mil sócios torcedores. São 60 mil pessoas com as quais nós nos comunicamos, que recebemos informações de cartão de crédito, por meio dos nossos parceiros que fazem a operação disso, que mandamos e-mails, que oferecemos experiência para essas pessoas, algumas experiências dentro da lógica do Match Day, que é comparecer ao estádio. Então, esse é o primeiro contato a nível de grosso de demanda maior, que são 60 mil pessoas envolvidas. Além disso, nós temos também o fluxo com os nossos clientes. Quem compra, por exemplo, na Botafogo Store. Então, você quer comprar, seja botafoguense ou não, seja torcedor ou não, quer lá comprar para presentear alguém, um amigo, quer comprar alguma coisa para presentear alguém, por exemplo, que está aqui com vocês nessa palestra agora, vocês vão ter ali um cadastro para vocês fazerem. Nesse cadastro, vocês vão ter informações pessoais suas sendo ali trafegadas. Então, esses são os 2 pontos principais. Quais são outros pontos que são muito relevantes também? O cuidado com os dados dos nossos próprios funcionários, dos nossos próprios terceiros contratados, dos jogadores de futebol que entram dentro da ideia do próprio funcionário. Você já deve imaginar, inclusive, caramba, a tratativa para a contratação de um atleta, por padrão, é mantida em caráter confidencial. Informações que são ali comercialmente sensíveis, para além de dados pessoais, mas informações de negócio. Como que é a nossa estrutura de pagamento, como que é a proposta que a gente oferece para um atleta, questões envolvendo lesões de atleta, divulgação de boletim médico, questões envolvendo atrasos, faltas, questões até de cunho familiar. Então, é evidente que em todos os setores há algum aspecto de cuidados com proteção de dados, como em qualquer outra empresa. A maior particularidade de um clube de futebol, em geral, são os canais de acesso dos seus torcedores, compra de material esportivo e também os programas sócio-torcedor. Outro ponto importante diz respeito ao acesso ao estádio. E, inclusive, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados emitiu recentemente, está até aqui aberto para vocês vão ver na minha tela, uma nota técnica em que a CBF e o Ministério da Justiça provocaram a NPD a se manifestar a respeito de um projeto desenvolvido em conjunto pelo MJ com a CBF, que é o projeto Estádio Seguro, que fala sobre dados relacionados a ingresso de pessoas no estádio e a utilização desses dados, por exemplo, para compartilhamento com autoridades públicas, para que você impeça pessoas condenadas, ou pessoas que estão sendo procuradas, para que você identifique essas pessoas. Enfim, a NPD se preocupa também com o futebol e emitiu uma nota técnica, publicizou essa nota técnica recentemente. Então, a mensagem final que eu queria passar para vocês, para já abrir aqui para as perguntas, é: dentro de um clube de futebol, a gente vai falar sobre várias necessidades. Compliance anticorrupção, compliance em apostas esportivas. Eu, por exemplo, vou estar aqui, daqui umas 3 semanas, não sei se tem alguém aí que está nos acompanhando em Brasília, eu vou estar na UNB para uma palestra falando sobre apostas esportivas e compliance nessa medida. Há o compliance LGPD, como a gente está falando. Há questões que envolvem, por exemplo, antipirataria, proteção à propriedade intelectual. Então, um clube de futebol tem várias demandas em vários setores que demandam a atuação de profissionais especializados, e proteção de dados, como é o meu caso, é mais uma dessa. E com isso, eu quero passar uma mensagem importante para vocês. A gente está num grupo voltado à disseminação do direito desportivo. Eu certamente não sou o primeiro, e nem serei o último a falar o que eu vou falar agora, mas eu quero ser mais um endossando. Pessoal, não pensem que trabalhar com o esporte é entender de regulamento da CBF, entender de regulamento da FIFA, ser auditor de tribunal, atuar em discussão de qualquer esporte que seja. O direito desportivo, raiz, clássico, envolve isso sem dúvida alguma.
Mas se você quer trabalhar com o esporte, não é só isso. A atuação que eu tenho com o desportivo raiz puro se limita a 2 arbitragens que eu participei na minha vida. Agora, a atuação que eu tenho a nível de esporte em geral e da indústria e do comércio envolve negociação de direito de transmissão de evento, licenciamento de imagem de atleta, de marca de clube. Hoje eu advogo, por exemplo, para um medalhista do Pan-Americano em matéria de remo. É algo que vocês podem pensar assim, caramba, ele entende direito esportivo. Eu não entendo nada de remo, mas eu entendo de fazer os contratos de publicidade deles. Então, hoje, meia hora antes de eu entrar aqui com vocês, a gente estava discutindo um contrato de patrocínio, que envolvia ativações em rede social por parte desse atleta olímpico. Percebam, eu estou muito inserido na indústria do esporte, mas em nada no direito raiz de esportivo. E está tudo bem. Vocês podem ser essas pessoas ou não. Tá? O que eu quero só passar a mensagem para vocês é, se vocês querem atuar no esporte, talvez a porta de entrada maior não seja nem o desportivo raiz, seja o trabalhista, seja o contratos, diria até mais, parte de propriedade intelectual ou societário, por exemplo. Tá? Então, é a mensagem que eu queria passar para vocês. Pessoal, temos aí mais minutos ainda pela frente, mas queria deixar agora aberto para ouvir de vocês. Então, quem quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fazer um comentário, por favor, use aqui o recurso do Teams de levantar a mão e a gente vai organizando aqui as falas. Tinha alguém O com a mão Felipe. levantada. Quem era? Ah, pode falar então, Felipe. Tinha alguém mesmo com a mão levantada, mas não sei o que aconteceu. Eu acho que se as pessoas aparecer e quiser falar, eu tenho, na verdade, 2 perguntas, então eu faço uma primeira e depois eu abro se alguém quiser falar no meio tempo. Beleza. Certo. A primeira pergunta era sobre essa questão de sócio-torcedor que você estava falando, porque é normal, eu vi algumas notícias, não vou saber te dizer quais clubes especificamente, mas que queriam ter um programa especializado para os sócios, no sentido de buscar conhecer cada torcedor e saber quais são as coisas que ele mais gosta, quais são as camisas que interessam a ele, se ele gosta de camisa retrô, se ele gosta de camisa atual, se ele gosta do uniforme titular, do reserva, quais jogadores que ele gosta, quais eventos ele gosta, enfim, todos os detalhes sobre os sócios. Eu queria saber até que ponto o clube tem direito mesmo de ter acesso a esses dados sem que isso configure qualquer tipo de violação e, enfim, similares. Excelente, Felipe. Olha, essa tua pergunta é maravilhosa, porque tem um ponto de partida que a gente tem que ter aqui, tá? Disseminou-se uma reprodução completamente equivocada de que a LGPD não deixa. Então, assim, foi uma lei que, tal qual o Código de Defesa do Consumidor e tal qual outras leis, ela ganhou uma popularidade enorme. Isso é ótimo, porque fazia parte mesmo da intenção do legislador que ela ganhasse popularidade, e os advogados, como bons vendedores de serviços que são, ajudaram para isso, porque queriam que ela se tornasse popular para vender serviço. Só que disseminou-se isso de uma maneira errada. As pessoas começaram a falar assim, qualquer conhecimento de causa, e é normal que o leigo fale isso, nós técnicos aqui não podemos, a LGPD não deixa, ou isso é contra a LGPD. Numa ideia de que, assim, qualquer coisa que usa meu dado está errado de acordo com a LGPD. Então, se uma hamburgueria me manda um WhatsApp falando, oi, estamos com uma promoção no seu bairro, você tem interesse? Nossa, como é que conseguiu o meu número? Está errado isso, viola a LGPD. Ponto de partida é, isso está equivocado. Tá? E para a gente chegar à conclusão que está equivocado, a gente tem que entender o que a LGPD prevê. Há 4 artigos básicos para isso na LGPD. O artigo 7º, o 11º, o 14º e o 33º. 4 artigos. Esses 4 artigos, eles prevêem bases legais que autorizam o tratamento de dados pessoais. O artigo 7º fala sobre o tratamento de dados pessoais genéricos. O 11º, o que a lei chama de sensíveis. O 14º, de crianças e adolescentes. E o 33º, de transferência internacional de dados. Então, esses 4 dispositivos, eles estabelecem quando é lícito tratar dados. E uma das hipóteses comum aos 4 casos é mediante consentimento, é mediante a concordância. Eu falar para você, eu concordo que você me mande publicidade direcionada para falar para mim que chegou uma camisa nova do tamanho GG, que é o tamanho que eu visto, e do Botafogo, porque eu quero, posso ter interesse em comprar isso. Legal, consentimento é uma das bases legais. Não é a principal,
não é a mais importante e não é indispensável. É esse o ponto importante. O que você trouxe é uma prática muito utilizada pelo mercado de e-commerce e pelo mercado de publicidade digital, que é o que a gente chama em inglês de profiling, ou perfilhamento, que é você criar o perfil de um consumidor. E isso não é ruim. Pelo contrário, eu adoro, por exemplo, quando eu vou entrar num site e começa a aparecer livro de direito para mim como publicidade. Eu prefiro que apareça esse tipo de publicidade, que é uma publicidade que, se for para poluir minha tela, que pelo menos seja algo útil, que possa me interessar. Então, quando aparece promoção de viagem ou então livro, eu já fico feliz de aparecer. E essa é a ideia, efetivamente, de quem vende publicidade. As pessoas elas querem expor aquilo que você tem maior predileção para comprar. O anunciante quer ser exposto para alguma coisa que alguém queira comprar, e a pessoa que recebe a publicidade também quer receber publicidade que seja direcionada para isso. Então, o profiling, né, que é essa formação de perfil e a utilização disso para fazer oferta, não tem nada de errado, não tem nada de ilícito. O que é necessário, tá? Que você dê transparência sobre isso. Que você explique que você coleta dados e que você utilizará dados para esse fim. Vejam, dar transparência é diferente de pedir a concordância. Dar transparência é você aplicar na prática o que a lei chama, teoricamente, de autodeterminação informativa. Eu saber o que é feito com os meus dados, para qual finalidade, por quanto tempo. E como que você dá transparência para isso? Naquele documento que está, em geral, no fim dos sites, que muita gente não lê, o aviso de privacidade. É ali que você dá a transparência com relação a isso, tá? Então, para você poder tornar esse tratamento que você descreveu lícito, tem várias bases legais. Dentre elas, uma base que é uma espécie de coringa, que chama-se de legítimo interesse. A lei fala: o tratamento de dados para legítimo interesse do controlador, ou seja, o clube de futebol, a SAF, nosso exemplo, pode fundamentar atividades que sejam de acordo com o apoio do seu negócio. Então, fazer publicidade está amparado no legítimo interesse. Artigo 7º, inciso 10º, salvo engano, da LGPD, fala lá sobre legítimo interesse, tá? Sua pergunta é maravilhosa e foi uma grande oportunidade para disseminar um pouco esse preconceito equivocado de que qualquer coisa que fazem com meus dados tem que ter minha concordância. Não, não é isso, tá? Tem uma série de fundamentos para isso. Obrigado. Mais alguém levantou a mão, salvo engano, foi o Evaldo, mas agora a mão não está mais levantada. Não sei se ele quer falar. Isso, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Boa noite, tudo bem, Evaldo? Estou te ouvindo bem, sim. Tudo bem, tudo bem. Primeiro gostaria de parabenizar aí, Alan, pela palestra, bem interessante, né? É um nicho de mercado bastante interessante aí, que é bem vulnerável também, né? Por vários fatores. Meu nome é Evaldo Júnior, eu sou advogado aqui em Florianópolis e atuo com LGPD há 5 anos. Por 2 anos e meio eu fui DPO do Palmeiras, em São Paulo. Não. E agora eu sou encarregado de proteção de dados do Brasil de Pelotas, do Chavante. Quem conhece aí futebol sabe que é um dos clubes mais tradicionais aí do Rio Grande do Sul, tem uma história linda. E hoje também sou encarregado de proteção de dados lá do Chavante, então a gente tem essas rotinas diárias, né, de mapeamento de dados, governança, né, encontrar essa resistência tanto dos colaboradores internos aí quanto dos parceiros de negócio, fazendo due diligence, enfim, para deixar os terceiros aí nessa gestão de terceiros no mesmo nível do clube, né? Então a gente está começando esse trabalho agora e gostaria de salientar, para não tomar muito tempo, em relação ao encarregado de proteção de dados, que foi muito bem explicado, Alan, que também tem a resolução número 2 da NPD, que acaba flexibilizando, né, a LGPD para os agentes de tratamento de pequeno porte. E lá no artigo 11, a LGPD traz o conteúdo em relação à flexibilização da nomeação do encarregado para esses agentes de tratamento de pequeno porte, né? Ou seja, eles não precisam nomear, mas tem que ter um canal de comunicação para o titular do dado publicado no site da empresa. E também, em respeito ao artigo 52, se não me engano, da LGPD, é considerado, né, a nomeação do encarregado de proteção de dados uma boa prática, né? Então, na via das dúvidas, é melhor nomear, né, seguir a orientação claro que não é vinculativo, né,
mas é melhor seguir a orientação da NPD em relação a essa resolução número 2, de que deixar de nomear o encarregado aí para não ter que trazer algum prejuízo aí para as empresas. E por fim, eu gostaria de saber como é que funciona para fazer parte do grupo de estudos aí do GED, né? Para proteção de dados e privacidade. Eu gostaria de saber como é que funciona, se podem responder agora, se respondem ao final da aula, como é que funciona. Muito obrigado. Não, ótimo, ótimo. Obrigado, Evaldo. Não, seu ponto é excelente. Vou começar primeiro pela questão do canal de comunicação, que é uma questão prática muito, muito interessante, né? Porque ele dispensa o encarregado, mas obriga a ter o canal. Só que do que adianta você ter o canal se você não tem alguém que vai ser responsável por gerenciar esse canal? Então, você acaba tendo o fluxo de entrada, mas não um tratamento de qualidade das informações que entram. Então, ainda que seja dispensável, é extremamente recomendável que tenha. Eu faço aqui coro ao que você colocou, acho muito bem colocado. E feliz em te conhecer, legal que a gente possa aí trocar algumas figurinhas aí sobre a experiência profissional. Sobre o ingresso no GED, o Renan e o Felipe vão ser os melhores para poder falar sobre isso. Não sei se você já faz até parte do GED, mas sobre o subgrupo de proteção de dados, a nossa ideia inicial foi fazer um trabalho para a produção de um artigo, algo bem específico. Então, um grupo que vai ser dissolvido nas próximas 2 semanas. Mas a gente está projetando, inclusive, um evento para o ano que vem, inclusive presencial na UFMG, sobre a matéria. Então, eu vou adorar poder contar com você na participação disso, tá? Então, a gente deve formar um novo grupo em breve e já fica aí o convite para que você possa participar. Vai ser um prazer. Essa iniciativa que existe agora vai ser dissolvida nas próximas semanas, assim que a gente acabar o artigo, mas em função da organização desse evento, de outras iniciativas que vão decorrer a partir dessa primeira, vai ser um prazer poder contar com você e com demais interessados que queiram participar. Obrigado, viu, Evaldo? Obrigado, Alan. Forte abraço a todos. Evaldo, só em complementação ao que o Alan puxou o tema aqui, eu vou entrar em contato com você no privado para te explicar certinho como que funciona, te incluir nos grupos, mas caso você tenha interesse em acompanhar nossas reuniões sobre os temas gerais, fica o convite também, vou disponibilizar o link de acesso e todas as nossas redes para que você possa acompanhar. Combinado? Perfeito. A gente vai fazer contato pelo Instagram? Como é que vai ser feito? Pode ser por Instagram, depois eu te passo meu número privado também para a gente conversar. Tá bem, perfeito então. Obrigado, viu, Renan? Forte abraço. Prazer, Evaldo. Abraço. Abraço. Obrigado. Edmar, grande Edmar. Ed, está aí? Vixe, não estamos te ouvindo. Acho que ele caiu. Aqui aparece para mim com o áudio dele fechado. Mas enquanto tá. o Edmar volta, a gente continua com ele. Fazer até um comentário aqui, aproveitando, pessoal, para quem não estiver ainda seguindo o GED, quem recebeu o link por um amigo, algo do tipo, sigam aí nas redes sociais, acompanhem também aí pelo LinkedIn. Tipo, convite para quem quiser me seguir pelo LinkedIn também. O Instagram está aberto, mas o Instagram fala muito pouco sobre coisas profissionais, é mais no LinkedIn mesmo. Quem quiser acompanhar vai saber de outras iniciativas que a gente tem, até também fora da própria UFMG, vocês vão poder me acompanhar na UFRJ, em que a gente tem algumas iniciativas também, alguns materiais já produzidos sobre aspectos societários, aí não é de produção de dados, mas aspectos societários das sociedades anônimas de futebol, até contribuições que a gente fez para o Senado Federal, para o DREI, outras contribuições que virão aí em breve. Então fica aí o convite para quem quiser acompanhar no LinkedIn, é sempre uma boa. O Instagram está aberto também, mas lá vocês vão ver coisas menos interessantes, garanto para vocês. Mas vamos lá. Edmar voltou? O Edmar falou aqui que o áudio dele não está funcionando. Aí, Edmar, se você quiser escrever pergunta no chat, eu vou fazendo outra pergunta enquanto isso. Show de bola. Mas só falar que o Instagram do Alan também é ótimo. Os posts do Botafogo, apesar do momento aqui, não vamos entrar nesse mérito. Mas sobre a pergunta, eu ia falar sobre entrada no estádio, por exemplo. A gente viu agora a situação do Cruzeiro com Curitiba, etc. E tem já alguns clubes, salvo engano, Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Eu acho que o Palmeiras também já tem adotado a questão da identificação, seja por biometria ou então facial dos torcedores, para evitar exatamente casos de racismo, de violência e tudo mais. Queria saber também como que isso fica nesse aspecto da proteção de dados. Muito bom, muito bom. Ó, sobre identificação de torcedores, há diversas maneiras de você identificar.
Eu acho que a luz está muito colocada sobre a questão da identificação biométrica. Os exemplos que você deu são ótimos, mas não é necessária identificação biométrica para se identificar alguém. A bem da verdade, vocês estão dos incidentes que ocorreram agora, com as imagens da televisão, você consegue identificar 99% das pessoas que estão ali envolvidas, né? Então, o primeiro ponto que eu acho que é um esforço maior é até de ação das próprias entidades, porque esse é um caso de segurança pública acima de tudo, né? A gente vai discutir aí limites ou extensão da responsabilidade privada de quem é mandante do jogo e quem está ali responsável pela gestão do espetáculo, mas, acima de tudo, é uma questão de segurança pública. E as imagens estão lá ostensivas para todo mundo que queira identificar. Então, assim, não é tão difícil você identificar pura e simplesmente com a imagem. Só que todos esses canais, eles envolvem dados em algum grau. A imagem, por si só, é um dado biométrico. Então, a filmagem de uma câmera de televisão, de uma transmissão de uma determinada emissora, que tem a imagem desses atletas, esse é um dado biométrico em si só. Tem os outros dados biométricos que a gente vai discutir, que pode ser o dado de uma impressão digital, de uma íris do olho, de um reconhecimento facial para a entrada. Acaba jogando mais luz sobre isso, porque, em geral, essas tecnologias estão atreladas a tecnologias de inteligência artificial para reconhecimento da pessoa. Então, você já conseguir, a partir da imagem, você já ter uma comunicação com outra base de dados que já cruza, e já fala, aquela pessoa que aparece é fulano de tal, cadastro tal, etc, etc. Mas todas elas envolvem dados pessoais, assim como o mero acesso de um sócio-torcedor com carteirinha, uma bilheteria, também envolve dados pessoais. Porque se eu tenho, por exemplo, hoje eu ingresso no estádio com QR Code. E uma vez que eu uso esse QR Code ele se torna inutilizável. E tem um registro do horário que a pessoa entrou. Então, é claro, alguém pode ter roubado meu celular e utilizado o QR Code e se passado por mim. Alguém pode ter comprado um ingresso com a minha identidade e ter se passado por mim? Pode. Mas, em algum grau, eu tenho os dados de quem entrou em que momento. E esse dado de tráfego da pessoa também é um dado pessoal. Em que momento entrou no estádio. Então, assim, quase todos os estádios você tem algum controle de quem entra em que momento. Não, você não tem de quem sai em que momento, né? Porque você não passa por uma catraca na hora de sair. Mas quem tem sócio-torcedor com direito a ingresso, quase todos você tem o acesso. Então, o ponto que eu queria trazer aqui, a mensagem é proteção de dados e uso de dados pessoais em quase todas as formas de acesso ao estádio você tem. Se você tem um circuito integrado de câmera, de televisão, filmando o teu estádio, né, filmando as dependências, até para identificar depredação, etc., você já tem tratamento de dados. As grandes discussões são dar publicidade quanto a isso e como utilizar esses dados. Posso compartilhar com a polícia? Posso compartilhar com alguma outra autoridade? É minha responsabilidade ter um segurança que vai deter essa pessoa e dar a voz de prisão a ela até que chegue uma autoridade policial? Enfim, a gente pode discutir outras questões a partir disso. Mas eu acho que a grande mensagem que eu queria passar é: tem muita luz sendo jogada no reconhecimento facial e biométrico em si, quando, na realidade, todas as práticas de acesso ao estádio envolvem dados pessoais. A discussão maior hoje, que é uma discussão que ainda está evoluindo e amadurecendo, até porque você tem previsão hoje na Lei Geral do Esporte quanto a isso, é o que fazer com esses dados. E essa nota técnica da NPD, que eu estava expondo para vocês, ela é muito interessante, porque a NPD, por exemplo, fala que você tem que restringir o compartilhamento das informações sobre quem acessa o estádio. A NPD fala, não vai ficar usando esses dados para saber de todo mundo que entrou e saiu, mas só das pessoas que já são expostas ou que já estão ali sendo investigadas por alguma coisa. Então, a NPD teve um posicionamento nessa nota técnica muito ainda, tipo assim, conservador, no sentido de você não pode usar esse dado para você criar uma grande base de dados de quem entra e quem sai do estádio, não. É interessante ler sobre ela depois, tá? Mas é algo que está amadurecendo. Essa nota técnica foi o primeiro documento público da NPD a respeito de ingresso em estádio de futebol. Virá muita coisa pela frente, com certeza. Há quem discuta, inclusive, inconstitucionalidade da lei, do dispositivo que obriga a ter o reconhecimento para ingresso. Então, tem muita areia para rolar ainda. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço. Vou fazer uma interrupção rápida aqui, só um segundo. O João vai disponibilizar, ou já disponibilizou, vai disponibilizar ainda no chat da reunião o nosso formulário. Não deixem de preencher. Beleza, podemos continuar. Beleza, pessoal, obrigado. Vamos lá. Não sei se tem mais alguém aí já com alguma pergunta, já tem alguma pergunta no chat, enfim.
Aí vamos ver se o Edmar... 104 pessoas agora, hein? Coisa boa. Vocês estão tão bem organizados aí, pessoal. Gostei, conseguiram fazer um apelo legal. Enquanto isso, alguém mais tem alguma pergunta? Enquanto o Edmar está digitando aí. Alan, eu tenho uma pergunta que surgiu Vamos lá. agora, na verdade. Eu não sei se isso existe uma discricionariedade para isso, né? Mas o contrato do DPO, você disse que é uma prestação de serviço, né? Uhum. Mas eu posso contratar um DPO por meio de um contrato de trabalho? Posso ter um Pode, DPO perfeito. funcionário? Você pode ter um DPO funcionário. Uhum. Não, desculpa, conclui, pode falar. Não, era só isso mesmo. Queria saber se o regime contratual pode ser trabalhista nesse caso. O regime pode ser trabalhista, essa pergunta é excelente, mas ela traz a mesma preocupação a respeito do conflito de interesse sobre acumulação de cargo. Só que agora é sobre uma outra vertente. O DPO é alguém que precisa ter autonomia para se reportar à alta direção e falar: o meu aconselhamento é esse, tome essa decisão ou não. Eu, por exemplo, já tive momentos em que eu tive embates internos, que eu falei: eu entendo que a saída é X, enquanto que internamente a saída era Y. Tá? Então, é papel e é salutar, é até saudável que isso exista, que você tenha, de fato, esse contraponto. Só que para existir esse contraponto, você precisa ter autonomia, liberdade. E autonomia e liberdade não conversam com o regime empregatício. Porque o regime empregatício é um regime que, pela sua própria essência, tem subordinação. Pela sua própria essência, tem relação hierárquica. Então, você ter, eventualmente, até medo de sofrer alguma retaliação ou ser demitido em função de algum aconselhamento que você dá, é ruim. Tá? Então, assim, ainda que formalmente seja possível, eu não vejo como uma boa prática. Tá? A boa prática de você ter alguém exclusivo, e seja como autônomo, seja via pessoa jurídica, atuando, me parece muito melhor. Eu, pessoalmente, uso uma sociedade limitada, até por uma questão até de proteção patrimonial mesmo das relações interempresariais. Para mim, é o melhor formato. Não invalidando os outros, de forma alguma, mas eu vejo em todos os demais algum nível de conflito de interesse sendo levantado. Perfeito, Beleza? respondido. Obrigado. Pessoal, vou pedir então uma gentileza para vocês. Como a gente não tem outras mãos levantadas, a menos que eu tenha visto aqui de maneira equivocada, e também não tem nada no chat, eu vou caminhar agora para o encerramento. Tem uma aula na FGV agora às 7 horas. É bom que eu consigo tomar um suco aqui antes de começar a aula e a gente encerra aqui a nossa reunião por hoje. Então, obrigado, pessoal. Vou passar a palavra, claro, para o encerramento formal do Renan e do Felipe, mas já fazendo aqui minha parte, eu queria agradecer a presença aqui massiva de todo mundo. Tivemos um pico aí de mais de 100 pessoas conectadas. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Certamente estarei envolvido em outras medidas do GED. Vocês vão ver, inclusive, uma produção nossa aí muito em breve. E é isso, pessoal. Contem comigo aí para vocês precisarem. Estarei próximo de vocês aí em outras oportunidades. Obrigado a todos. Um abraço. Perfeito, Alan. Muito obrigado pela presença, por topar mais um convite nosso do GED, né? Mais um projeto. Estamos todos aqui, eu, Eric, João e Felipe. E em nome do grupo em geral, queria agradecer você por ter topado. Queria agradecer as 100 e não sei exatamente quantas pessoas que tiveram presentes. Uma reunião muito rica. Contamos com a presença também até do Evaldo, né, um profissional da área, que foi bem legal. E, pessoal, o formulário novamente está no chat. Até a próxima reunião. Forte abraço a todos. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, Alan. Valeu, gente.